que não se pode é o governo achar que vai resolver um problema grave como esse sem conversar. Os profissionais da segurança pública não vão aceitar. O que está acontecendo no Espírito Santo vai eclodir em todos os estados brasileiros. Então a solução será qual? Colocar agora portões de aço? Isso não resolverá. O debate será feito, mas não à base da violência, não à base de uma arma afrontando a segurança da Câmara dos Deputados. Ninguém aqui quer pedir intervenção nos partidos, mas na verdade, a verdade é que os partidos meteram a mão na cumbuca. As chamadas comissões provisórias, que se eternizam, elas são um mecanismo de forte distorção na democracia do país, porque elas é que permitem o caciquismo. A única coisa que é urgente a pedido dos partidos políticos, da maioria, é a questão das comissões provisórias, porque há uma resolução do TSE e, do nosso ponto de vista, está legislando do nosso lugar. A segurança pública no país e a onda de violência no Espírito Santo na semana, com mais de 100 assassinatos e saques durante a paralisação dos policiais militares por melhores salários e condições de trabalho, repercutiram na Câmara. A parte da bancada federal capixaba desde ontem, pedindo ao governo federal, ao Ministério da Justiça, que um efetivo grande e suficiente para suplantar a ação das forças policiais seja colocado no Espírito Santo. Pelo menos 1.000 soldados, seja da Força Nacional ou do Exército, para cobrir uma ação que hoje não está sendo feita pela Força Policial. Ao mesmo tempo, eu protocolei nesta casa um requerimento 5775, pedindo a Vossa Excelência e aos pares que nós tenhamos uma comissão externa da casa para atuar nesta crise, ajudando o Espírito Santo a encontrar uma solução e o retorno da paz à sua gente. Enquanto nós não definirmos de onde sai o dinheiro para financiar a segurança pública desse país, vai acontecer diversas vezes o que está acontecendo. Há nesta casa proposta de deputados de se retirar percentual do imposto de renda. Há na Comissão de Segurança Pública proposta de se retirar percentual da multa da repatriação para ser dinheiro carimbado para a segurança. O certo é que este ano nós precisamos definir de onde vem o dinheiro e quanto será para a segurança pública. Não dá mais para empurrar a segurança pública com uma barriga. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Espírito Santo e aquilo pode acontecer no Brasil inteiro. O desarmamento, senhor presidente, não deu certo em lugar nenhum do mundo. E os moradores do Espírito Santo, hoje, são os que mais sentem na pele os seus efeitos. Sem polícia nas ruas e sem possibilidade de se defenderem. Por isso, eu faço um apelo aos nobres deputados desta casa. Entrem comigo nesta luta. Vamos colocar um final no Estatuto do Desarmamento. Só as pessoas de bem, senhor presidente, foram desarmados. Os bandidos continuam com seus arsenais cada vez mais potentes, sem registro e nem fiscalização. Foram as esposas e familiares que não suportam mais a falta de dignidade humana dos profissionais, especialmente policiais e bombeiros do Espírito Santo, que vivem com um salário de miséria. Arriscam suas vidas dia e noite para proteger o povo daquele estado. E digo de passagem, conseguem, mês após mês, reduzir os índices de criminalidade naquele estado e em sua capital. Não reconhecer o esforço desses homens e mulheres que defendem o Estado do Espírito Santo é não reconhecer a importância do povo. Espero que o governo do Espírito Santo, as pessoas que estejam à frente desse movimento, usem, acima de tudo, da sensibilidade que a sociedade precisa de paz. As negociações em todo o tempo, elas são possíveis, elas são necessárias, elas são importantes e elas são e devem ser permanentes. Mas com esse perfil de movimento, com essa insegurança a que a sociedade do nosso Estado foi levada e com a repercussão que isso traz para o Brasil,
para o Brasil, para o conjunto dos outros estados e para a União, é muito sério, é muito severo, e eu tenho certeza que as lideranças da Polícia Militar estarão caminhando por uma outra direção de manter e permanentemente estabelecer um diálogo, mas não estabelecer a insegurança, estabelecer a presença do crime tomando conta do Estado sem que a sua presença, enquanto corporação, possa dar conta daquilo que é a sua função, que é o combate ao crime. Queremos fazer um alerta que, efetivamente, o espaço, a realidade do Espírito Santo é uma realidade possível no restante dos estados brasileiros. Portanto, que o nosso apelo para que o governo do Espírito Santo, pedimos aqui à bancada dos deputados federais do Espírito Santo, que consigam, de uma forma concreta, de uma forma respeitando a dignidade dos policiais, que abram a negociação. Mas não é uma negociação para anular, para cancelar, para maltratar, para impedir a ação dos policiais. E sim que abram a negociação para resolver o problema, garantindo a recomposição salarial e garantindo que eles possam exercer o sagrado direito de reivindicar, ainda que sobre uma proibição constitucional de sindicalização e greve. O protesto de policiais na Câmara contra mudanças na Previdência e a reação da Polícia Legislativa, que usou gás de pimenta para impedir o avanço dos manifestantes ao Salão Verde da Casa, também repercutiram no plenário. Quando essas coisas acontecem, das duas uma, ou há um clima de radicalidade, ou há um clima de achar que esse Congresso não está aberto para discutir a reforma da Previdência. E aí é que eu temo, porque se o Congresso não está aberto a ouvir a voz das ruas pode se manifestar de forma violenta, como se manifestou nesse momento, e só não chegou a esse plenário porque eles não quiseram, porque não tinha força policial para conter, porque tamanha a capacidade de resposta. Portanto, eu acho que é um momento de reflexão profunda desta casa, porque essa manifestação que aconteceu lá fora é uma das dezenas e centenas que acontecerão, não só aqui, como no Brasil inteiro. E se não houver diálogo, essas manifestações não só cada vez serão maior e, o que eu temo, cada vez mais violenta. Deputado Nelson Pellegrini, informa Vossa Excelência que o conflito começa quando, na portaria, um agente tenta controlar a entrada e um policial saca a arma. Então, se Vossa Excelência acha que esse é o caminho para não votar a reforma da Previdência, não estou defendendo a ação, então vamos à ditadura, deputado. Se Vossa Excelência me permite dialogar com Vossa Excelência, não estou Foi defendendo sacada uma ação, arma contra um agente dessa casa. O que a gente devia estar aqui é até alertando que a Câmara vai fazer o debate da reforma da Previdência, será com diálogo, com audiências públicas, não será suprimido um dia desse debate. Agora, nós concordarmos com a violência que foi hoje realizada por alguns membros, não todos, claro, da Polícia Civil, aí é melhor o Parlamento não tratar mais de matéria alguma nessa casa. O que não se pode é o governo achar que vai resolver um problema grave como esse sem conversar. As declarações do secretário de Segurança Pública são inadmissíveis. Ele não pode chamar um movimento de quem está passando fome de palhaçada. Isso, palhaçada, fica sendo as palavras do secretário de Segurança. E agora, por último, eu vi a transferência da atividade de segurança pública para o Exército Brasileiro. Aí é que nós vamos ter problemas, porque, conhecidamente, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, com todo respeito, não tem o treinamento adequado para atuar numa situação como essa. Se metralhadora e tanque de guerra resolvesse o problema, esse problema de assaltos, de invasões de lojas, eu acho que não precisaríamos mais de polícia no resto do Brasil. Nós estamos, no Brasil hoje, diante de uma das mais graves crises de segurança pública. É uma crise que exige muito de cada um dos poderes. Eu me inscrevi, pedi a Vossa Excelência a palavra, para sugerir que Vossa Excelência chame as maiores autoridades do Brasil que estudam o tema da segurança pública, para pensarmos aqui na Câmara dos Deputados, em uma reunião de trabalho, sobre soluções que possam apoiar o governo dos estados e o governo federal na busca de salvarmos vidas, que deve ser o nosso objetivo. Quando vai entrar o MST, índio pelado, indivíduo de tudo quanto é forma, é dado
a plena abertura nessa casa. Quando é o policial, quando é o profissional de segurança pública, aí vamos para a bomba e nós vamos para o gás. Eu quero dizer o seguinte, vão tentar votar essa 287 de Afogadilho, tem até cronograma para votar até o dia 21. Os profissionais da segurança pública não vão aceitar. O que está acontecendo no Espírito Santo vai eclodir em todos os estados brasileiros. Basta de vergonha o que o governo está fazendo com essa 287, arrebentando os profissionais da segurança pública. Nós não vamos aceitar isso. Aumenta o estoque de munição, aumenta o estoque de bomba, que nós vamos pressionar no país todo. Às vezes me somo as falas do Major Olímpio, mas hoje ele foi infeliz, porque indígena não pode entrar aqui com maracá, que é proibido, porque dizem que maracá é arma. Os movimentos sociais viram debates importantes tirarem seus direitos e foram proibidos de entrar na era Eduardo Cunha, principalmente. Então a solução será qual? Colocar agora portões de aço? Isso não resolverá. A PEC 257 como a 241 criaram problemas sérios. Já tem governador que aprovou lei congelando salários de policiais civis e de policiais militares. Eu estarei junto dos trabalhadores, ainda que alguns portões sejam quebrados quando o direito do trabalhador for negado de acompanhar debates que interferem no seu futuro, nas condições de dignidade ou não do trabalhador e de sua família. Portanto, não é mais repressão, mais portões, mais grades que vão resolver esse problema. É transparência, debate democrático. Quando o tema é sério, como a reforma trabalhista e previdenciária, não dá para fechar o Congresso, que se chama Casa do Povo, e achar que o povo vai aceitar de forma pacífica essa violência contra seus direitos históricos. A discussão das duas matérias não começou ainda, não há nenhuma audiência marcada para hoje sobre a reforma da Previdência que justifique um policial sacar a arma para poder entrar na Câmara de Deputados. Não é necessário. Eu estou falando porque eu estou defendendo publicamente a matéria e quero defender meu ponto de vista aqui também, que é um direito meu como deputado, né? Então eu quero dizer os motivos que eu defendo que a matéria seja discutida, debatida e aprovada ou não. O debate será feito, a sociedade será convidada a participar desse debate nas duas comissões. Os prazos constitucionais, legais e regimentais serão garantidos, mas não à base da violência, não à base de uma arma afrontando a segurança da Câmara de Deputados. A discussão do projeto que dá mais autonomia aos partidos políticos ocorreu com muito debate já na votação da urgência para que a proposta pudesse ser votada em plenário. O projeto revoga direito do TSE de baixar instruções para a execução da lei dos partidos políticos. O texto permite que os partidos tenham órgãos provisórios com vigência indeterminada e que as legendas mantenham o registro partidário mesmo quando tiverem as contas rejeitadas. Infelizmente o judiciário, não só o TSE, mas o STF também, vira e mexe, apresenta aí legislação, ou seja, cria o ativismo judicial. Faz o nosso papel, nós não podemos permitir isso. Portanto, aprovar esse requerimento de urgência é importante para em seguida entrarmos no projeto de lei, aprovarmos o projeto e garantirmos a autonomia dos partidos políticos. Os partidos políticos querem continuar mantendo os seus diretórios provisórios, considerando a sua autonomia partidária. Como é que nós vamos permitir que partido político que não preste conta de dinheiro público do fundo partidário possa continuar funcionando? Isso é um absurdo que nós vamos fazer com o povo brasileiro. Nós temos que discutir mais esse projeto de lei aqui. Não é admissível que se empurre garganta abaixo da gente. Não se trata de facultar ao partido não prestar contas, mas quem tem que responder pela não prestação de contas é o gestor. É o gestor que errou e tem que ser responsabilizado. E esse mecanismo já existe e pode e deve ser aperfeiçoado. Agora, incriminar o partido político por um erro de gestão me parece uma exorbitância e me parece facilitar
a perseguição de algumas siglas partidárias, indiscriminadamente. Sem fundo partidário não tem como você movimentar, organizar um partido nesse país. Então, de repente, por uma coisa pequena, o partido pode ter, sim, o seu fundo partidário suspenso, o que, na minha avaliação, também não está correto. O que tem que buscar é a forma de que os partidos paguem pelos seus erros. Se há individualmente alguém que tenha que pagar, que pague. Mesmo com urgência aprovada, o texto da proposta não foi votado por falta de acordo. A polêmica girou em torno da permissão aos partidos para manter o registro partidário, mesmo quando tiverem as contas rejeitadas. Ninguém aqui quer pedir intervenção nos partidos, mas, na verdade, a verdade é que os partidos meteram a mão na cumbuca. Ou seja, partidos que receberam financiamento privado de campanha, sabem que cometeram crimes e querem ter autonomia para lidar com isso, sem ter a observação do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral. Para quê? Para fazer as maracutaias de sempre. E nós não podemos concordar com isso. Quem faz o partido político é sua militância. Tá bom. Embora os dirigentes tenham errados, eles têm que ser responsabilizados. Então eu concordo com o projeto, nós devemos defender o projeto. A mídia não lê o projeto e vende só a parte como se nós quiséssemos proteger. Os partidos são históricos, os partidos estão aí, precisam ser preservados. Claro, os gestores precisam ser punidos dentro da lei. Faço um apelo a Vossa Excelência para que devolva o projeto à Comissão de Justiça. Dê prioridade na Comissão de Justiça para a sua apreciação, não precisando de nenhuma outra comissão permanente para a sua tramitação, ele virá aqui para ser apreciado nos seus dois aspectos. Um que é altamente discutível, mas meritório e importante, que é essa questão das comissões provisórias e prorrogação de diretórios e comissões provisórias. E a outra é sobre a prestação de contas, que, caso não seja aceita, deve começar pela punição do gestor, num último degrau, podendo, por lei, chegar à suspensão ou à cassação do registro de um partido político, mas como último degrau de uma escalada de punição. A única coisa que é urgente a pedido dos partidos políticos, da maioria, é a questão das comissões provisórias, porque há uma resolução do TSE, que do nosso ponto de vista está legislando do nosso lugar, que determina, né, o fim das comissões provisórias, sem ter passado pelo Congresso Nacional. Então, a única coisa que há urgência, que eu acho que nós deveríamos manter a urgência, não necessariamente hoje, pode ser na próxima semana, é esta parte do texto. Eu, inclusive, já conversei com o ministro Gilmar Mendes, que não há de nenhum deputado ou deputada dessa casa vontade de suprimir o poder de ninguém, mas também gostaríamos que o nosso poder de legislar fosse mantido, e é por isso que eu peço a Vossa Excelência que a gente consiga construir o texto que suprima todos os artigos, que a gente possa, inclusive, apresentar um novo projeto para tratar do resto, mas que a gente, a pedido da maioria dos partidos da Casa, a gente possa votar, não hoje, mas com calma, a parte que trata das comissões provisórias. As chamadas comissões provisórias, que se eternizam, elas são um mecanismo de forte distorção na democracia do país, porque elas é que permitem o caciquismo, parte do caciquismo da política brasileira. Ou seja, é quando um partido tem um chefe, literalmente, que através da permanência ao longo de décadas de comissões provisórias, domina os partidos políticos. Então, eu, inclusive, quando fui relator da reforma política, havia colocado esta cláusula que o TSE traz agora para a baila com a sua resolução. Ou seja, um partido só pode ter comissão provisória na primeira eleição que ele disputa. Eu até concordo com Vossa Excelência, mas não acho, porque há uma distorção na lei, que o TSE deva legislar no lugar da Câmara dos Deputados. Eu acho que essa é uma questão que o embate político, com o posicionamento que Vossa Excelência tem, pode convencer a maioria de que o seu ponto de vista está certo. Já que essa é a intenção do plenário, e que essa matéria diz respeito também à democracia dos partidos políticos, à participação da sociedade, dos militantes dos partidos políticos na construção partidária, que essa matéria não fosse votada isoladamente num projeto ou numa proposta no plenário da Câmara dos Deputados. Se vai ser criada uma comissão
de reforma política para debater um conjunto de outros temas, essa matéria deve estar sendo votada e apreciada numa discussão mais ampla por essa mesma Comissão de Reforma Política. O plenário decidiu pela urgência dessa matéria por causa desse ponto específico da matéria. E o prazo, infelizmente, é 1º de março, que é o prazo da resolução do TSE. A urgência ao projeto foi aprovada, mas a divergência em torno do texto adiou a votação do mérito. Estive essa semana visitando as obras da transposição do Rio São Francisco, lá no meu estado, na minha Paraíba. Eu tenho certeza, senhor presidente, que essas obras vão mudar o cenário político, econômico e social do Nordeste do Brasil, de forma muito especial do povo da minha Paraíba. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Dizer que essa reforma do ensino médio que está colocada aí é a reforma da enganação. Uma reforma feita através de medida provisória. Essa casa tem um projeto de lei que passou por debate por mais de 2 anos numa comissão especial, conseguiu debater em todos os estados, com todos os entes interessados na reforma. Hoje nós temos 8.200.000 alunos e essa reforma contemplará apenas 500.000 alunos.